Ok. Eu tenho, tenho duas questões. Uma delas é o Visual Studios sugeriu-me isto quando eu comecei a escrever Public Balloon. Eu simplesmente aceitei, mas eu sinceramente não sei o que é. Sim, ok. Ok, como ele sugeriu-me logo, eu aceitei, mas pronto, achei um bocado estranho. Aliás, não sabia o que era, mas agora eu já percebi. Ok, então vou experimentar. Ok, pronto, fiz aqui o método para o get color, para saber qual é que era a cor, direção, altura. Aqui são para mudar a cor e a direção. Ah, depois isto para a altura fica pronto, tínhamos estas restrições de que não podia ser maior, aliás, não podia ser menor que zero. Ah, eu pus aqui que eu pus o nome no New Height, mas se calhar não é o melhor termo. Mas de todas as maneiras eu não pus aqui que tinha que ser igual a zero, mas não sei se isso importa muito, que é uma coisa. Ah, pronto, eu tinha-te perguntado na terça-feira sobre aquele tema das tipo um longo ou coisa assim, depois me disseste-me que isto é uma coisa que se tem de fazer, uma verificação que se tem de, uma restrição que se tem de meter dentro dos métodos, então pus aqui também. Uhum. Ok, mas como é que seria, como estás a dizer por aqui, maior ou igual a zero? Uhum. Ok, então depois altero isso. Pronto, aqui depois o que me deu alguns problemas foi aqui depois no método show status. Eu, ao início até tinha usado um tuple, mas depois desisti da ideia. Pronto, isto aqui acho que não há aqui nada de errado com isto, mas depois quando eu chamo, isto não está a correr bem, não sei se está aqui alguma coisa mal.
Uhum. Ok, mas não é para usar console write lines aqui, tinha essa. Uhum. Isso é. Ok. Uhum. Ok. Right. E fechar. Então isto posso tirar e estes dois também. Deixa eu ver. Deixa eu apaguei mais. Ok, ok. É que isto depois, cá mais para a frente, estava-me a causar problemas porque quando eu fazia o call, por exemplo, isto agora não sei porque não está, quer dizer, agora também não vai correr. Mas eu há bocado tentei isto, não estava a correr, não sei se tem que reiniciar o computador. Mas o que me acontecia é se eu pusesse aqui resume, direction 1, tirasse os uns, sim, mas só para dizer o problema que isto me estava a dar, se eu corresse isto assim, isto repetia-me o que estava aqui. Mas pronto, exatamente, os valores iniciais, que era o blue left 10, em vez de ser o green right 0. Um, tinha basicamente que criar tinha que criar variáveis novas pela atualizar, pela atualizar. Mas pronto, desta maneira agora vou ter que apagar aqui muita coisa. Um, uhum. Exatamente. Hum,
Ah, ok, ok. Então, mas de todas as maneiras é preciso algo assim. Ah, ok. É preciso um construtor. Eu vi que não era preciso um. Ok, ok. De todas as maneiras. Ok, ok. Tinha percebido que era que isto aqui não era preciso. O que não é preciso é isto, é? O que não é preciso é. Ok. Ok. Hum. E depois tenho que fazer o resto nos outros. Ok, ok, obrigado. Ah, sim. Que, hum. Casar. Isto, isto aqui eu tinha aqui esta coisa por causa que queria saber se estava a fazer sempre, porque no caso do utilizador se inserisse alguma coisa que não desse para depois no main tratar de uma mensagem. Ok, ok. Não, então isto aqui já não precisava esta parte aqui.
Porque eu tinha aquela dúvida que tínhamos falado outra vez, como não era que tinha que era ter melhor não mostrar mensagem, algo assim, na classe. Eu fiquei em dúvida se isto contava como uma mensagem ou não. Pois é, eu só meti isto só por causa que também ainda estava norte-sul e assim, olha, não sei que medo, olha, vou meter Lisboa. Oh, olha. Essa era para testar as validações. É que depois isso aqui depois no final mostra uma coisa assim. Se... é. Não existe alguma maneira para mais ou menos tipo reservar espaços, certo? Para não ficar tipo. Sei. É, é mais trabalho. Sim. Ok, tá bom.
ver os restantes métodos que nós precisamos para este efeito. E o método que nós precisamos para isto é o seguinte, ou os métodos. Nós precisamos de um para mudar a cor, um para mudar a sua direção e outro para controlar a sua altura. Vocês dizem, epá, então e o determinar o valor de cada um dos seus atributos? Se nós pensarmos, as propriedades têm essa função, não é? Acabam por ser ali um híbrido entre métodos e atributos, não é? Não só permitem o acesso a um determinado atributo, como também acabam por servir como método e ali alguma validação que seja necessária. Depois, então, como eu estava a dizer, vamos ter um método public que vai resolver para já, pode ser o mudar a cor. Se eu mudar a cor. Portanto, eu vou dizer que será um void, não vou estar a validar se aquilo faz sentido ou não. Vou só dizer mudar cor, string cor, e vou dizer que a cor do objeto é igual à cor que eu receber. Até aqui nada de especial. O mesmo vai acontecer para direção. Public void, mudar direção, string direção, e o que eu vou dizer é que a direção vai ser igual à direção que eu estiver a receber aqui. Portanto, desculpa, eu tenho uma questão. Diz. Aí no construtor do balão, então o que faz sentido é nós a definirmos uma espécie de um estado inicial do objeto. Espera, por acaso a questão que tu me estás a colocar é válida para a altura, não para a cor. A cor, se nós estamos a receber uma cor, não faz sentido eu estar a dizer que não é aquilo que o utilizador da classe está a pedir, não é? Portanto, se eu peço uma cor ao utilizador e peço uma direção, eu tenho que usar essa cor e essa direção. Para a altura, sim, estamos a definir um state inicial de um objeto. Isso também é algo que é importante. Quando criamos o objeto, e se queremos que ele tenha depois um comportamento dali expectável, ou seja, o mudar a cor, o mudar a direção, depois o subir e o descer e etc., nós temos também que criar ali um memory state que seja que faça sentido naquele contexto. Ok, então aqui estamos a assumir que o balão parte do chão. Então. Exatamente. Ok, obrigado. Nada. Ora, a seguir vamos fazer, pode ser também um public void subir. Vamos receber então um integer e vamos subir valor, int valor. Algo assim deste género. E o que é que eu agora vou fazer? Vou dizer que a altura, e reparem, a altura propriedade e não a altura atributo, não esta altura, vai ser igual ao que já lá existe, mais o valor que eu estou a receber. Mesmo que eu receba um valor negativo aqui, eu vou ter a minha altura a 0, porque há uma leitura do que lá existe. Imagina, existe lá 50. Eu passo um menos 100. Vai haver aqui então uma leitura 50. 50 mais menos 100 vai dar menos 50. E depois este valor que está aqui vai ser aplicado através do método set a esta propriedade. Portanto, chega aqui um menos 50. Menos 50 é maior ou igual a 0? Não. Então vai-me dizer que a altura do balão é 0. Okay? E eu posso garantir que a altura é controlada. Agora, depois, se vocês queriam enviar booleanos para mostrar se aquilo foi uma subida com sucesso ou não, ou mostrar uma mensagem, ok.
aí precisavam ou de um bool e devolver uma resposta ou algo assim desse género. Para já, pronto, como eu coloquei este safeguard aqui, posso fazer de uma forma assim muito simples. Ora, a seguir, public void descer. E que eu vou descer também valor. A altura vai ser então igual ao que já lá existe, menos o valor. E assim eu consigo mudar a cor, mudar a direção, subir e descer. Boa. Falta-me o último método que é para ter um método que me devolva o state daquele objeto, não é? Portanto, vamos criar esse método, tá bem? É este que diz o estado do balão a cada momento. Portanto, o que eu vou fazer agora será um public e agora sim vou devolver uma string com a frase que eu quero. Vou chamar estado balão. Não vou receber nenhum parâmetro, porque eu não preciso receber nada. Eu não preciso receber uma referência para o objeto do estado do balão, porque eu já estou a criar um método de instância, não é um static. Se fosse uma coisa static, eu aqui tinha que receber um balloon para ler as propriedades e depois devolver o estado. Como eu não estou a fazer isso, estou a criar um método de instância, não um método estático, eu não preciso de passar qual é que é o contexto do balão, porque já é sabido qual é que é o contexto do balão. Portanto, o que eu vou retornar é algo como altura do balão, a altura do balão, altura só. A altura vai ser então algo como isto, e eu vou dizer altura, também posso usar a propriedade, vou entretanto fazer aqui um contrabarra n para isto fazer uma quebra de linha, vou dizer altura, direção, também vai ser, também podemos botar aqui as tabulações que estava a falar há pouco, de contrabarra t, a direção vai ser então a direção. E um contrabarra T vai ser a seguir para. Contrabarra T não, contrabarra N. Contrabarra N. Não, este T. Tenho que tirar este aqui. E vou deixar este no fim só para ser um bocadinho mais legível o que é que se está a passar. E cor. Cor vai ser também. Final, devolvo esta string. E desta forma eu consigo então guardar a cor, a direção, a altura, através destes atributos. Tenho propriedades para fazer a gestão de acesso e de atualização dos atributos, tanto na cor como na direção. Na altura faço aqui inclusive um safeguard, não deixo fazer um set fora da classe e coloco esta lógica aqui para garantir que sempre que há um set é para um valor que faça sentido no contexto deste objeto. Tenho um construtor, também posso fazer isto aqui, construtor, e aqui os métodos de instância. Um para mudar a cor, um para mudar a direção, um para subir, um para descer e um para o estado do balão. Vamos utilizar então esta classe no main, dizer que é um balloon, chamar balão equals new balloon. Vou dizer que primeiro é a cor, não é? A cor vai ser verde, a direção vai ser não. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou receber um state, string state, que vai ser então balão, onde é que está o estado do balão? Imprime isto ao utilizador. State. Depois vamos fazer aqui algumas operações.
Portanto, vamos fazer aqui mudança de cor. Vou só fazer também aqui um contrabarra N. Mudança de cor, então eu vou dizer que será balão ponto mudar cor e vai passar a ser verde já é ele, vermelho, e vamos mostrar isto ao utilizador. Aliás, eu até em vez de estar a gravar o state, vamos simplificar um bocadito isto e vamos copiar este método que aqui está e assim eu garanto que o estado do balão, pronto, é fácil de eu copiar para aqui. Estado do balão, depois o que eu vou fazer é uma mudança de direção. Portanto, em vez de ser mudança de cor, é de direção. Vou então ter balão, ponto, mudar de direção. Ele está em norte, eu vou colocar a sul, por exemplo. Vou mostrar aqui o state do balão outra vez. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou subir 100 metros. Subir 100 metros. A seguir então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever balão, ponto, subir 100 metros. Vou mostrar o estado do balão a seguir. A seguir a isto, vou descer 50 metros. 50 metros, e não é subir, é descer. A seguir o que vai acontecer é balão, ponto, descer e descemos então 50 metros. E eu vou mostrar o state do objeto a seguir. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu estou nos 50 metros, vou descer mais do que aquilo que é suposto. Portanto, vou dizer descer 100 metros. E vamos ver que o balão vai ficar nos zeros. Portanto, aqui está do balão e antes disso tem que descer. E neste caso tem que descer 100 metros. Ok. E à partida acho que temos todos os métodos a serem chamados. Portanto, o balão estou a chamar milhentas vezes. O mudar de cor, o mudar de direção, o subir, o descer e o descer mais para um valor negativo que não vai acontecer. Portanto, se eu executar isto, nós vamos ver aqui os vários states do balão. Portanto, o balão começa a 0, direção norte, cor vermelho. Eu acho que ali naqueles contrabarra-T's não ficou alguma coisa bem, mas pronto, não faz mal. A seguir temos então uma mudança de direção em que a altura mantém-se a 0, a direção passa a ser sul e a cor vermelha na mesma. Entretanto, eu mudei a cor. Pois, aqui é que está a mudança da cor. Isto já vinha aqui com um scroll e eu não tinha percebido. Portanto, vamos fazer assim. Ora, então começa a 0, vem a norte, vai então com a cor verde, mudamos a cor, passamos então para vermelho. Entretanto, a mudança de direção ocorre, portanto passa de norte para sul, mas mantém as outras características. Subimos 100 metros, a altura 100 metros, direção sul, cor vermelho, descemos 50 metros, passa a 50, direção continua sul, vermelho, descemos 100 metros quando já estamos a 50 e vemos aqui que a altura fica a 0, mas as restantes variáveis mantêm-se inalteradas. E desta forma temos então a solução para este exercício. Pergunto, dúvidas, questões, algo que queiram rever? Eu ia perguntar se podias. Eu sei que já explicaste isto no início, quando começámos a dar as classes, mas eu não me sei muito bem o get e o set. O get e o set? Sim. Ou seja, então, vamos primeiro, antes de chegarmos ao get e ao set, vamos perceber o que é que o get e o set controlam.
O get e o set controlam o acesso aos valores de estado que o objeto tem. Portanto, antes de nós pensarmos em get e set, temos que pensar em atributos, que é onde nós guardamos os valores. É onde eu guardo a cor, a direção, a altura. Portanto, são as variáveis que nós usávamos até aqui. São private para não deixar que ninguém interfira com os seus valores diretamente, a não ser através das propriedades. Depois temos a própria propriedade, que é quase que um híbrido entre um atributo e um método, mas na prática podemos quase chamar isto um método, que faz o seguinte: tem um nome e vai controlar o acesso aos atributos. O get significa que é uma operação de leitura. Portanto, uma operação de leitura é, por exemplo, isto que está aqui. Estamos a ler na altura o valor que lá está. Portanto, esta altura, quando estamos numa leitura, vai executar este bloco de código que aqui está. Onde vai haver aqui um return do valor que estiver no atributo altura. O set já é diferente, já é uma operação de escrita, já é como aqui está. Portanto, já é uma atribuição de valor. Ao passo que antes estávamos só a dizer console write line altura, não é? Aqui já não, aqui já estamos a atribuir um novo valor. Como é uma atribuição de um novo valor, é uma operação de escrita, o que vai acontecer quando nós dizemos propriedade igual a qualquer coisa é ser invocado este método set, ou seja, uma operação de escrita, em que nós vamos dizer, olha, este atributo que eu estou, de certa forma, a gerir o acesso, vai ter um novo valor que será aquele que eu recebo no set. Portanto, aqui o value é 0, mas se eu alterar para 45, o value passa a ser 45. Ou quando nós estamos a subir e a descer, etc., será esse valor. E essencialmente, desta forma, eu consigo limitar aqui através da altura, propriedade, consigo limitar o range de valores possíveis para este atributo. Ao passo que se eu estiver a trabalhar diretamente com o atributo, tenho que repetir esta lógica uma série de vezes, ou tantas vezes quantas as necessárias, sempre que eu modificar a altura. E desta forma, pronto, eu escrevo aqui a lógica uma vez, e como veem depois aqui no subir e no descer, eu já não estou preocupado com isto, porque eu sei que a minha propriedade vai se encarregar desse trabalho, ok? Mas essencialmente o get e o set servem para nós definirmos o que é que vai ser feito com o atributo, uma operação de leitura ou uma operação de escrita. No caso de leitura, lê o valor que lá está. No caso de escrita, subscreve o valor que lá existe com o novo que recebe. Ok, e quais é que seriam as consequências de a gente não enunciar essas propriedades? Porque quando fiz o exercício não usei, pronto, não defini as propriedades, tirando no caso da altura, de definirmos tende a ser maior que zero, maior ou igual que zero. Nos outros atributos não sei o que é que, pronto, que consequências é que pode ter se a gente não escrever essas propriedades. Imagina que eu não quero que seja alterada a cor do objeto, não é? Portanto, eu aqui posso colocar um private set e já não é alterado e já só é lido. Ou imagina que eu guardo aqui um valor e a minha propriedade na prática é uma concatenação de vários valores. Uma coisa muito simples, imagina que tens um atributo nome e um atributo apelido. Tu podes ter uma propriedade chamada nome completo que devolve a concatenação entre aqueles dois atributos. Por exemplo, o que é que tu podes ter como consequência de não utilizares a propriedades? Tens que depois definir métodos para aceder a estes atributos manualmente. Portanto, tu tens que declarar o atributo e depois tens que declarar um método novo, por exemplo, get cor.
E na prática, aquilo que estás a fazer é uma coisa deste género, na mesma. Uhum. Portanto, Uhum. não há assim grande vantagem em não fazer. Depois tens a versão minimizada ainda das propriedades, não é? Que é este prop, int my property, e tens o get e o set desta forma. O que é que isto significa? Significa que esta linha de código vai criar não só um atributo que tu não o vês, como vai criar o get e o set tal com esta estrutura que aqui está. Só que em vez de eu escrever isto tudo, eu escrevo só uma linha e pronto. E é uma versão muito mais simplificada. Em vez de, eu poderia fazer isso, por exemplo, aqui para a direção. Fazia pro string direção. E podia inclusive apagar este atributo. Não estou Ok. a aplicar nenhuma lógica. Normalmente aquilo que se costuma fazer é sempre propriedades e só quando há a necessidade de aplicar alguma lógica, como é este caso, é que criamos um atributo para se poder fazer a gestão. Se não há nenhuma lógica associada, não há grande razão para eu ter aqui uma cor e depois ter a direção. Está a ver? Ter aqui a cor, propriedade e depois aqui o atributo cor. Assim aqui. Ok. Ok. Percebi, obrigado. Nada. Mais dúvidas, questões? Ah, se a gente quiséssemos fazer, tipo, por exemplo, um valor logo default, tipo, o balão por default é logo criado com uma cor verde, algo assim. Se o utilizador não inserir nada, não podíamos fazer alguma coisa no primeiro construtor, quando é inserido um atributo a dizer definir um default, ou éramos mesmo obrigados a fazer um construtor à parte se o utilizador não inserir esse valor? É assim, acho que a própria resposta foi aquilo que tu mostraste na tua solução. Se tu tens um construtor que tem parâmetros nullable e não passas, tu podes fazer uma verificação dentro do construtor do género. O utilizador passou algum valor para este parâmetro? Sim, então vamos considerar. Não, então vou colocar um default essa propriedade, não é? E essencialmente Ah, foi aquilo que tu acabaste por fazer na tua solução. Agora, se tu quiseres ter uma versão em que tens um construtor que recebe dois parâmetros e aqueles dois são aplicados, ou então queres ter um construtor e recebes os três parâmetros e aqueles três são aplicados, também vai da tua, ou seja, da tua preferência. Provavelmente, em termos de manutenção, é capaz de ser um pouco mais fácil garantir alguma uniformidade utilizando um construtor apenas com parâmetros nullable. Porque assim só há um, se houver necessidade de alterar, altera-se num sítio apenas. Se for um cenário em que pá, aquilo tem dois workflows completamente distintos e nem sequer fazem sentido, porque um recebe se calhar um objeto de pessoa e o outro recebe um objeto de uma outra coisa qualquer, aí faz sentido serem construtores diferentes. Okay? Mas para este, ser mais um parâmetro ou menos um parâmetro, podes ser nullable e fazeres o coalescing que fizeste há pouco. Gente, se for null, pões aqui que é 100. Portanto, a altura não vai ser nulo porque me vai dizer que o inteiro não é nullable. Mas se eu fizesse algo assim, algo deste género, o que iria verificar era se um valor que eu estivesse a receber fosse nulo, se sim, aplicou outro. Portanto, essencialmente aquilo que colocaste na tua solução também. Nesse caso aí, se alguém, tipo, se sem meter um inteiro, se metesse um caractere, entrava como nulo ou dava erro? Atenção, nós estamos a falar numa linguagem strongly typed, portanto, tu nunca conseguias fazer uma coisa desse género a menos que estivesses a fazer um parse de algum input do utilizador, mas aí já o problema já vem antes.
seja, o problema já vem, tu no próprio input que recebes do utilizador é invariavelmente sempre uma string. Se depois eu consigo fazer o parte daquilo para um inteiro ou não, já é um problema em runtime. Aqui, dado que a altura é um inteiro, eu não consigo colocar um caractere aqui. Aliás, não consigo. O caractere é uma coisa tramada, porque o caractere na prática, porque é que isto vai funcionar na mesma? E eu não me lembrei deste cenário. Se for desta forma, não vai funcionar. Se for desta forma, ou seja, como aplica, vai funcionar. Eu vou-vos mostrar porquê. Se vocês pegarem numa ASCII table e abrirmos aqui uma coisa destas, e vamos ver aqui esta imagem. Eu introduzi o caractere S minúsculo, é este que está aqui. Isto é o equivalente em decimal ao número 115. Portanto, eu posso receber um char como um número, justamente porque há uma correspondência entre aquele char e um número decimal. Não é decimal de vírgulas, nem é decimal de tipo de dados decimal, é um número de base 10. Há uma correspondência entre um S de caractere e um número através da tabela ASCII. Aliás, essencialmente é como vocês conseguem depois escrever coisas e o teclado registra, porque registra este número e depois corresponde a um caractere, enfim, uma coisa não é muito complicada, mas tem a sua ciência. Portanto, tu vais conseguir aqui desta forma, mas o erro, mais uma vez, já vem anteriormente. Portanto, se tu fizeres uma recolha do input de um único caractere e ele for lido então como um caractere e passares aquilo para um inteiro, vais ter a conversão no inteiro daquilo que vier da tabela ASCII. Agora, ou Unicode, ou o que tiver que ser. Agora, uma string, por exemplo, já não consegues fazer. Portanto, isto vai acontecer se o utilizador colocasse apenas um caractere no prompt que recebe da consola. E garantindo que esse caractere era mesmo um caractere, não era uma string com um caractere. Ok. Ok? Sim. Portanto, olha, por acaso foi um bom exemplo que arranjaste aí para falarmos sobre a tabela ASCII também, que é daquelas coisas que às vezes tramam uma pessoa quando nós menos estamos à espera, e este foi um bom caso disso. Aquela coisa que eu tinha feito no meu construtor não foi, foi meio parte para o número, mas foi eu pensar do até isso uma pessoa sem ser meter um número, como é algumas outras linguagens aceitam, mas ou dá erro ou devolve sem ser erro ou marca logo como nulo. O que eu pensei do tipo foi então e se ele inserir um char, será que dava erro ou dava nulo? Aqui É não por isso tens. que eu tinha feito, é por isso que eu tinha feito aquilo no construtor, no caso Ok. de houvesse aquilo para fazer aquela coisa. Acaba por ter uma funcionalidade diferente, porque o que estás a criar é um construtor que pode receber ali ou não um parâmetro, e caso receba, tu consideras esse parâmetro, caso não receba, tu ignoras esse parâmetro e também não há muito para ignorar e dás um default. Portanto, dá essa funcionalidade. Agora, aquela possibilidade de tu no construtor passares em vez. Eu por acaso não estou a receber uma altura, mas imaginem que eu recebo aqui uma altura. Altura. Algo deste género. Eu nunca na vida posso aqui passar uma string S, por exemplo, porque me vai dizer que não consegue converter de string para um inteiro. Contudo, se eu passar aqui um S como caractere, dado que isto depois tem uma conversão na tabela que eu vos estava a mostrar há pouco, já passa. Agora, isto pressupõe que até aqui se chegue um char. Normalmente, quem vai recolher inputs de um utilizador nunca vai recolher em char, vai sempre recolher em string. Aliás, o console write line vai converter aquilo para uma string. E o próprio construtor, em virtude de estarmos numa linguagem que é
strongly typed não te vai deixar passar aqui um valor que não seja um tipo de dados que faça sentido. Ok. Então, de certa maneira, também aquela dúvida que eu tinha antes respondi mais ou menos a tanto sem querer. Sim, sim, sim. Pode-se dizer que sim. Ok. Pode-se Oh, dizer que sim. obrigado. Nada era essa. Mais dúvidas ou questões? Eu ouvi a Dorcas a dizer qualquer coisa, mas não consegui perceber. Sobre Eu ouço aos num cortes. projeto de Visual Studio, já dá para ouvir bem? No projeto do Visual Studio, o quê? Eu estou a ouvir muito mal. O problema é esse. No projeto, por exemplo, se tiver, pode ter várias classes, mas ao executar o programa, o único que vai ser executado é o que for chamado no programa CS. Sim, sim, sim. Ou seja, se nós tivermos neste projeto, temos lá uma série de classes, mas o Sim, código que é executado é apenas aquele que for chamado pela função main. Se a função main depois chama outras funções e essas funções chamam outras classes, pronto, já é uma coisa diferente, já é um efeito dominó, digamos assim. Mas tu podes ter lá as classes todas que quiseres, mas só vão ser executadas as coisas que tu tiveres no main, sim. tá bem. Mais É dúvidas? que Diz, eu diz. fico assim, tenho que criar novo projeto para poder, por exemplo, para fazer esse exercício de balão, eu tive que criar um novo projeto. Eu não sabia que eu podia fazer dentro do outro, do cronômetro. Podes. Porque o que controla onde é que o teu programa começa e acaba e o que é que usa é dentro do main. E como eu, dentro deste main, só estou a utilizar a classe Balloon e não tenho aqui mais nenhuma classe, nem nada do género, pronto, o meu programa tem lá as contas bancárias e o cliente e o cronómetro e aquelas coisas todas, mas é de certa forma, bem, quando for compilado, vai ter lá essa informação na mesma, mas na execução é completamente ignorado. Tá bem. Pronto, malta. Então, malta, vamos fazer a nossa pausa também.